O quarto jogo sem vitória do Internacional na temporada gerou protestos, vaias, hostilidades do torcedor, uma reunião com líderes de uma torcida organizada com a direção colorada e a promessa de que muita coisa vai acontecer ainda nos treinamentos entre hoje e sexta-feira no CT do Parque Gigante. As análises, os bastidores, tudo o que aconteceu na noite da última quarta-feira, eu vou te contar agora, aqui neste conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, vamos falar sobre o Internacional, porque eu quero trazer alguns bastidores colhidos ontem à noite lá no Beira-Rio, também conversando com algumas pessoas a parte da manhã, e tem algumas questõezinhas que a gente tem que elucidar e talvez até tentar entender. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal aí também se tu gosta dos conteúdos, né? Deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho, compartilha pro maior número possível de pessoas, né? Principalmente, ó, as pessoas que torcem aqui pro nosso clube. Vocês estão vendo que eu tô bem cansado, eu fui dormir, era umas 4:30 da manhã, conversando com algumas pessoas desde o Beira-Rio, que também não conseguiam dormir, pessoas agora pela parte da manhã, que tem um trânsito considerável dentro do vestiário, e aí eu quero conversar nesse conteúdo sobre algumas questões importantes e principalmente tentar pontuar alguns elementos. Eu fiz um mini roteiro aqui na frente e a gente vai poder falar. Tá? Primeiro de tudo é o jogo, né, cara? O quarto empate. 2 contra o Juventude, 1 contra o Belgrano e agora contra o Raio Tomayapo, né? Se fossem só empates, se fosse o frio do número, né? O Inter ainda segue com mais de 70% de aproveitamento na temporada, tem apenas uma derrota com o time reserva contra o Guarani lá no Gauchão e tal, mas né, não é bem por aí, né? O Inter evoluiu. O Inter diminuiu a produção ofensiva, o Inter diminuiu o abafa do adversário, a verticalidade, a versatilidade dentro do campo. O Inter basicamente virou um time novamente de toque para o lado, né? O time que chegou a várias vezes ser apontado como um dos principais do país, principalmente não só pela janela, mas principalmente pelo que fazia em campo, decaiu de uma forma que ninguém encontra explicações dentro do Beira-Rio. E aí aqui talvez dentro da coletiva do Mercado e da coletiva do Eduardo Cudê a gente possa tentar elucidar algumas coisas. Quero te lembrar só que os conteúdos também aqui são para KTO, né? KTO.com tá te esperando lá com o cupom Ernest, que te dá 20% de free bet no primeiro depósito, tá? O Inter fez mais de 30 chutes a gol ontem. O Inter criou 8 oportunidades de gol. Teve muitas chances de fazer e, segundo o Cudê, a bola não entrou, né? E por isso que, basicamente, a crise estaria instaurada, né? Só que não é assim, né? Como eu falei antes, a questão da bola dentro do campo está bem diferente, né? A mobilidade dos jogadores, a vontade, a entrega, o Alan Patrick sendo burocrático, o Wanderson mesmo com um X1 não conseguindo ser efetivo. O Wesley foi uma boa de uma surpresa ontem, né? O Bernabei também, mas mesmo assim, né? É pouco para este Internacional que hoje tem uma folha próxima de 15 milhões, os jogadores expressivos dentro do seu elenco, né? E aí agora a torcida perdeu a paciência, né? Porque antes do jogo já existiu vaias, já existiu, ainda que bem sucintas, né? Bem pequenas antes do jogo. Mas durante o jogo a paciência foi perdida lá pelos 10 minutos, 15 minutos, quando o Belgrano chutou antes a gol, né? O Inter tinha 10, 15 minutos de jogo e não tinha chutado uma bola a gol ainda. Então a torcida começou a ficar impaciente. A Popular fez um protesto silencioso durante o jogo, e eu acho que isso aí foi muito bem feito mesmo. Protesto pacífico, protesto pacífico. Depois também houve um protesto fora do jogo, né? Acabou o jogo lá no Portão 1, também um protesto pacífico, mas as consequências disso agora vão ser vistas no CT do Parque Gigante, porque está prevista uma reunião das lideranças
da Guarda Popular, né, e talvez atinge todas as torcidas, com alguns líderes do elenco, alguns líderes do vestiário. Ontem à noite, o Magrão e o Felipe Becker tomaram a frente e conversaram, né, com alguns integrantes de organizadas, dentro da sala de imprensa, inclusive, do Colorado, ali onde rola a entrevista coletiva. Eu não vi na hora que entrei no recinto, mas dizem que o presidente Alessandro Barcelos também estava ali. Eu não vi, eu só vi o Felipe Becker e o Magrão conversando com a Popular. E aí, na coletiva, o Kudê, inclusive, tudo isso que eu falo aqui sobre a questão de um time burocrático que toca para o lado, que não tem objetividade, ele diz que concorda. A única questão é que ele rechaça qualquer possibilidade de vestiário rachado, qualquer possibilidade de problema entre os jogadores. Inclusive surgiu uma informação, né, do João Batista Filho de que ele estaria destemperado depois do jogo no vestiário, chutando porta, chutando parede e tal, ameaçando ir embora. Ele também rechaça isso. O próprio Rocher, na zona mista, também faz a mesma ideia, né, de rechaçar essa informação. Só para ter uma ideia, o Rocher ele fala para o Gustavo Berton, da ESPN, sobre isso. O Gustavo Berton pergunta sobre o fato, né, narrado pelo JB, e no meio da pergunta, o Rocher já estava assim, ó, com uma cara de, não, vocês estão loucos, né? Então ele diz que isso não houve, né? E muito pelo contrário. Boa parte das pessoas que a gente fala, né, e que tem trânsito dentro do vestiário, dizem que o grupo gosta do Kudê. É claro que deve ter uma que outra rusga, mas não a ponto de ser uma implosão de vestiário e que faça com que o treinador e os jogadores, ou os jogadores não corram mais pelo atleta, os jogadores não corram mais pelo treinador, ou que os jogadores estejam fazendo corpo mole para baixar, né, o ritmo e o rendimento a ponto de derrubar o treinador. Muito pelo contrário. Muita gente até fala que a cobrança segue a mesma dentro do vestiário, que a cobrança do Kudê para que os jogadores seguem a mesma. A grande questão está em cima dos resultados. O que, teoricamente, eu não concordo muito, tá? Eu praticamente acho que as questões não estão nos resultados. A questão está na forma com que o Internacional lidou com a possibilidade de não ganhar, né? Ou com o fato de não ganhar. Por exemplo, ontem muitos jogadores foram tirados do jogo e depois colocados no segundo tempo. Por exemplo, Maurício Bustos. A informação que se tem é que o Bustos, por jogar demais, poderia também estar estourando. Poderia ter a possibilidade de estourar, perder o lateral direito por uma questão muscular, como o Alan Patrick, por exemplo. E até o Alan Patrick, o Inter vai divulgar, provavelmente entre hoje e amanhã, uma nota dizendo que o Alan Patrick está fora por no mínimo um mês. A lesão é muito séria, é uma lesão no posterior da coxa e provavelmente vai ter que fazer um trabalho, né, de recuperação em fisioterapia e tudo mais. Tá? O mercado, inclusive, eu perguntei para ele sobre o fato que todo mundo diz, né, na internet e até nas rodas de grupos de colorados. O afastamento do Depena e o afastamento do Gabriel fez com que o vestiário, né, ruísse. E o mercado, na resposta, diz que não, que isso não teve nenhum problema. São jogadores que eram queridos, claro, né, pelo grupo, mas que em nenhum momento isso foi motivo para que os jogadores ficassem com birra ou qualquer outra coisa. Inclusive, ele fala abertamente que o grupo confia no trabalho do Eduardo Kudê. Tu pode chegar e me dizer, mas seguidamente os jogadores fazem isso, Ernest. Seguidamente a direção diz que está prestigiada e tal, isso e aquilo, né? E sim, posso concordar contigo. Só que eu perguntei do Depena e do Gabriel, e falando na questão do grupo, do vestiário como um todo, e ele defende o Kudê, sendo um líder do grupo, sendo um líder do vestiário, dos jogadores, ele não ia falar algo contra os jogadores. Ele é muito veemente de que há confiança no trabalho do Eduardo Kudê. Outro cara que daqui a pouco pode ter uma possibilidade de ficar de fora é o Thiago Maia, né, que saiu com dores na panturrilha.
A boa notícia é que Arangues tem a possibilidade de voltar e o Arangues é o motor do meio-campo. E aí provavelmente a gente tem, de repente, o Fernando abrindo com o Arangues de segunda função. Cara, esses próximos 2 dias aqui vão ser bem importantes, tá? Porque até mesmo existem outros colegas que também estão apurando questões envolvendo os protestos da torcida, né? Que seria o último protesto pacífico ontem, né? Que os jogadores vão começar a também sofrer sanções na rua ou de repente na porta das suas casas, dos seus condomínios, enfim. É uma coisa que eu não concordo, mas todo mundo tem o direito de fazer, né, o que quiser aí. Se isso depois, né, tornar algo ainda maior, a gente vai ver no segmento da não só da apuração, né, mas dos dias aí com o Internacional. A verdade é que começa agora contra o Bahia a caminhada do Inter para a busca do tetracampeonato, né? E aí, se havia uma expectativa grande de que o Inter pudesse sim ser campeão brasileiro, agora fica naquela incógnita em cima de um grupo muito bom, mas que um trabalho de declínio neste momento que a coisa deveria estar voando, né? Ou a gente deveria estar com um futebol muito mais vistoso e muito melhor do que a gente está vendo. Beleza? Se você chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Vamos lá, vamos seguir, porque o dia vai ser longo e sempre tem muito pra gente falar do Inter por aqui. À noite te trago mais bastidores e mais questões aí que eu traga e que eu consiga colher aí ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço.